Oi, gente, paz e bem! Vamos começar mais uma aula de geografia? Bom, essa semana que antecede o teste, vamos fazer mais uma revisão de trabalho infantil e mulher no mercado de trabalho. Como eu já expliquei essa matéria para vocês e já fiz revisão, eu já expliquei novamente, hoje eu trago de forma interativa. Hoje eu trago de vídeos, tá? Eu vou postar para vocês agora 2 vídeos, um falando sobre a mulher e o mercado de trabalho e o outro falando sobre trabalho infantil, tá bom? Anotem no caderno de vocês a data de hoje, coloquem aí, e anotem também que é revisão para o teste, tá? Qualquer dúvida, estarei tirando na aula ao vivo com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem ligados, assistam aí. Como é que você se sente no final do dia? Todo quebrado, cansado. Pior do que carregar cimento. Desde que entrou em férias no início do ano, é assim que este menino de 13 anos passa os dias, vendendo doces em um semáforo na esplanada dos ministérios em Brasília, a poucos metros do centro do poder. Meu pai tem que ficar cuidando do meu irmão. Minha mãe faleceu, né? Você está ajudando em casa? Está ajudando seu pai que está desempregado? Ajudando em casa. Aí meu pai faz um biquinho ali, outro aqui e pronto. A rotina pesada começa cedo, ainda por volta das 6 horas da manhã. Mas a jornada de trabalho só tem início depois dele percorrer mais de 50 quilômetros de ônibus de Santo Antônio do Descoberto, município onde mora no entorno do Distrito Federal, até a capital do país. Você tira em média quanto por dia? R$50, 60. Aí eu dou a passagem, o do lanche e o de vinho. Todo dia eu faço isso. Sobra quanto no final do dia, descontando a passagem, o lanche? R$30. Aí não dá quase nada, né? São, em média, 10 horas de trabalho por dia, muitas vezes sob sol e chuva fortes. Você não preferia estar brincando do que vendendo? Preferi muito. Aqui é só pegando sol. A maioria dos trabalhadores infantis no Brasil são meninos, negros ou pardos, na faixa dos 14 aos 17 anos, e que, em sua maioria, frequentam a escola. Mais de 2/3 deles trabalham em áreas urbanas, em setores como comércio e serviços domésticos. E se chegar a época da escola, de voltar à aula, teu pai continuar desempregado, como é que você vai fazer? Aí eu vou ter que vir estudar de manhã e trabalhar à tarde. Mas não tem vaga para de manhã, né? Mas aí, se precisar continuar vendendo, você vai continuar? Vou continuar vendendo. Quem sustentar é meu pai e meus irmãos. Senão... O trabalho na companhia ou não dos pais vem sempre acompanhado da justificativa de que é preciso ajudar na renda doméstica. No dia em que estivemos no local, encontramos um grupo de 6 pessoas trabalhando. Apenas 2 deles maiores de idade, como esta mulher, de 28 anos e mãe de 3 filhos. Há pelo menos 2 meses, um dos filhos, de 12 anos, trabalha com ela no sinal. Tem que ajudar, né? Tem os outros mais 2 em casa. A gente tem que trabalhar. Felizmente. E tem muita criança que vem pra cá vender também? Muita. Muita criança. De que idade, mais ou menos? De 10 anos pra cima. Tem muita aqui. Não é preciso ir muito longe para encontrar outras crianças em situação bem parecida. A poucos metros dali, em frente a um dos principais shoppings de Brasília, flagramos este garoto. Ele aparenta ter pouco mais de 10 anos e trabalha ajudando o pai a vender milhos. Por mais de 1 hora, acompanhamos de longe o trabalho do menino. Sem me identificar, eu me aproximo e, me passando por um cliente, converso com ele. E aí, cara? Quanto é que tá o milho? R$2,50. Você trabalha há muito tempo aqui? Não. 1 semana, 2 semanas. 1 semana, 2 semanas? Por que você veio pra cá? Veio ajudar? Foi. Já fiz com meu pai.
Ah, veio ajudar o pai e a mãe. Aí dá uma mão aí. Ele conta que a rotina é puxada. E aí, você chega que horas aqui? Eu chego no horário de almoço. Hoje que eu cheguei, eu fui pro colégio. E aí, fica até que horas? Aí não tem horário não pra sair. Enquanto o filho trabalha, o pai acompanha tudo de longe. E pai? A cada milho vendido, é o homem que guarda o dinheiro no bolso. O IBGE estima que mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes realizam algum tipo de trabalho no Brasil. Mas apesar das garantias legais, 1.700.000 jovens trabalham de maneira irregular, sem supervisão nem carteira assinada. Um número ainda muito distante da meta estabelecida pelo Brasil junto à ONU de acabar com qualquer forma de trabalho infantil até 2025. Quem tem a responsabilidade de manter a família é o pai e a mãe. Nós não podemos inverter essa lógica e colocar no ombro da criança a responsabilidade de manter a família, porque você está, então, tirando dela essa etapa preciosa da vida que é a infância. A Constituição Federal proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade. O trabalho do menor aprendiz é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre outras garantias, o ECA torna obrigatória a frequência do estudante ao ensino regular, garante ao jovem horário especial para o exercício das atividades e assegura direitos trabalhistas e previdenciários àqueles acima desta idade. A desconstrução dessa ideologia de que o trabalho é a única saída para resolver a vida de uma criança pobre é que é o grande dilema, é a grande dificuldade de se romper na sociedade brasileira. Não há nenhuma dúvida, né, de que trabalho infantil, por mais que a criança frequente a escola, que ela tenha um rendimento escolar, ela traz consequências invisíveis. Eu vou apontar uma primeira consequência que essa não é considerada, que é o seguinte: o direito de ser criança, por exemplo, de ter tempo de viver a sua infância. E do adolescente também, o direito de ser adolescente e de viver essa adolescência, que é um momento muito importante de construção da sua autonomia, da sua identidade. O trabalho precoce pode deixar sequelas para a vida toda. Em uma década, mais de 25 mil crianças e adolescentes sofreram algum acidente de trabalho no Brasil. No mesmo período, pelo menos 609 crianças perderam a vida em consequência do trabalho infantil. Este psicólogo explica que as consequências do trabalho infantil precoce e em condições degradantes são imprevisíveis e podem deixar marcas para a vida toda. A angústia, a ansiedade, o trauma, ele se instala a partir do momento em que a criança não vê possibilidades nem saídas para aquilo que ela está vivendo. Então, isso pode gerar, sim, um transtorno de personalidade? Pode. Isso pode também gerar um adulto inseguro, um adulto com menos capacidade produtiva, criativa? Também pode. Só que isso vai depender muito da forma como cada um de nós elabora. Porque ao mesmo tempo que alguma coisa pode ser desafiadora para uma criança, para outra ela pode ser uma negação. Mas e quando o que determina a lei não é cumprido? A quem recorrer? Só no ano passado, o Ministério Público do Trabalho entrou com 134 ações contra empresas acusadas de explorarem a mão de obra infantil. Também foram firmados 839 acordos em que as empresas se comprometeram a não mais realizar esse tipo de atividade. Essas empresas são notificadas imediatamente para retirar a criança e adolescente do local de trabalho. E ela é convidada a assumir um compromisso de conduta de não mais realizar esse tipo de atividade e pagar a indenização, né? Indenizar a criança, adolescente e também pagar uma reparação social pelo dano causado. Se isso não acontecer, ela pode ser acionada na Justiça, em que o Ministério Público do Trabalho vai pedir as mesmas obrigações. Obrigação de não fazer e obrigação de pagar. Outra forma de trabalho infantil
é o trabalho doméstico. Metade dos mais de 40 milhões de crianças e adolescentes na faixa dos 5 aos 17 anos em todo o Brasil realizam algum tipo de trabalho doméstico. E neste caso, a maioria são meninas. Uma trabalhadora infantil doméstica, ela acumulando o período com a escola e tal, essa jornada ela é muito extensiva e é uma jornada penosa, que às vezes é noturna, jornada prolongada, porque todos nós sabemos, principalmente as mulheres, e hoje também os homens estão envolvidos nas tarefas domésticas, que são tarefas que não têm fim. Embora ainda considerado extremamente alto, o número de trabalhadores infantis no país está em queda. Os especialistas não têm dúvidas. Enquanto o Brasil não conseguir acabar com o trabalho infantil, todos, crianças ou não, continuarão perdendo. Se todos nós tivermos consciência de que o trabalho infantil é uma prática nefasta para os jovens, é uma prática que vai causar danos psicológicos, danos físicos, danos de várias ordens, dano econômico, nós podemos reverter isso, mas é importante que toda a sociedade tenha essa consciência. Lugar da criança é na escola, é em casa, junto dos pais, brincando, aproveitando a sua infância. Infância que é uma etapa essencial da formação de todos nós, pessoas que somos, não é? E que não pode ser pulada. A maior dificuldade da mulher no mercado de trabalho é que quando uma proposta é colocada no mercado, se o homem tem 30% dos requisitos dessa vaga, ele vai se apresentar. A mulher precisa ter 95% dos requisitos para se sentir firme e com o potencial seguro para aplicar para uma vaga. Olha, é muito difícil você falar em mulher assim, a gente acabou de falar isso lá dentro, sem um recorte, sabe? Que mulher que você está falando? Você está falando da mulher nascida numa classe média de São Paulo, que teve as melhores escolas, os melhores acessos. Ou então uma menina nascida no Capão Redondo, que é na mesma cidade, mas que não teve acesso. São muitas mulheres, né? Tem muita mulher trabalhando, tem muita mulher no mercado, tem muita mulher fazendo coisas incríveis. A diferença é que existe uma estrutura social e corporativa que ela está sempre procurando heróis, está sempre procurando pessoas para serem líderes numa discussão, para serem as pessoas que fazem a discussão fazer sentido para outras. Raramente essa pessoa escolhida é uma mulher. Acho que dificuldade exatamente, assim, claro, as coisas inerentes à rotina e tal, mas eu sei, tenho consciência de que teve muito mais gente que ralou muito mais para conseguir chegar onde chegou do que eu exatamente. Claro, muita gente certamente já abriu as portas para que eu pudesse chegar nesse mercado. Muitas mulheres, inclusive antes de mim, tiveram de trabalhar muito e ser pioneiras em vários momentos para que hoje eu pudesse estar onde estou e para que naquele momento eu pudesse entrar no mundo da comunicação, na verdade. Bom, entrar no mercado de trabalho eu acho que não está fácil para ninguém. É sempre um momento muito delicado, muito difícil, né? Agora, eu acho que as mulheres estão cada vez mais bem preparadas, né? Hoje é diferente do que era na minha época. Eu acho que a grande dificuldade hoje de uma mulher entrar no mercado de trabalho é a capacitação dessa mulher, né? Eu acho que assim, discute-se muito a questão de cotas, não cotas, mas eu acho que a grande questão é essa mulher estar capacitada para assumir um papel e assumir um cargo e de fato conseguir crescer. Eu acho que é por aí, né? Agora, o que eu vi, depois que eu entrei, e eu trabalhei em indústrias muito masculinas, principalmente no mercado financeiro, então eu via muitas mulheres, na época que eu era, né, média gerência, muitas mulheres ao meu redor, e à medida que a gente ia subindo, eu via que elas iam desaparecendo. Tem um ponto sobre a gente ser iniciante no mercado de trabalho e você estar no mercado de trabalho em termos para mulheres, e isso basicamente é ser vista. Muitas vezes questionam, mas eu não conheço nenhuma mulher para
assumir esse posto ou para estar nesse cargo, mas porque normalmente as rodas de conversa, a gente sabe que a indicação de profissionais acontece dentro de qualquer mercado, isso acaba se tornando uma recomendação de indicações de pessoas que são similares, de pares. Ou seja, se a gente tem uma maioria de homens brancos representados dentro do universo de mercado de trabalho da publicidade, é isso que a gente vê se replicando. Eu acho que para entrar em comunicação não, mas uma vez lá dentro, toda mulher sente, percebe, isso não é só no mundo da comunicação, há outros tantos ambientes em maior ou menor grau, tal qual nossa sociedade, são ambientes machistas. Então, em que você precisa resistir, em que você precisa persistir, em que você precisa buscar se impor para garantir o seu espaço, e comigo acho que não foi diferente. Mulher entrar em mercado de trabalho é sempre complexo, é sempre difícil. Se você estiver falando de uma mulher muito preparada, que teve todas as chances e todos os acessos da vida, você vai dizer que é porque ela é mulher, obviamente, e ela vai ter que enfrentar homens que estão ali para perpetuar um poder, e ela vai ter que... Eles não vão ceder para elas, porque ninguém quer ceder poder, né? Sim. E protagonismo a gente não recebe, a gente toma, né? Então, ela vai ter essa dificuldade. E quando eu falo de visibilidade, significa a gente começar a olhar para o lado e perceber que existem sim essas mulheres, é a gente que não está olhando para elas. Ou seja, é o mercado que não está enxergando essas mulheres, não está dando a possibilidade, a oportunidade para que elas possam chegar. Você acha que hoje dentro da universidade, dentro da academia, a gente tem uma igualdade de gêneros representada dentro dos cursos universitários. Você tem metade mulher, metade homem, e uma diferença pequena acontecendo ali dentro. Por que isso não acontece no mercado de trabalho? Se você falar de uma menina que nasceu no Capão Redondo, que não teve acesso, ela jamais vai conseguir nem sonhar em entrar nesse mesmo emprego que eu falei dessa menina anterior. Então, o abismo é muito grande. É muito discrepante as histórias. Assim. O que é preciso, né, para a gente aumentar essa chance das mulheres no emprego, né, uma vez que já entrou ou que tá para entrar e tal? O reconhecimento é a gente se profissionalizar cada vez mais, porque, como eu te disse, se for pelo profissional, se for o igual para igual, eu acho que as chances vão ser tremendas, porque elas estão estudando mais, elas estão se preparando mais, elas estão mais focadas. Então, isso é muito legal. E aí é preciso que as chances de fato sejam iguais. O problema da mulher é o síndrome do impostor. É uma autoestima baixa por ter sido tão machucada, fragilizada, inferiorizada, através da mídia, através dos desenhos animados, das novelas, que mesmo educam muito os comportamentos da sociedade para nós achar que temos que questionar nossa legitimidade para conquistar espaços de poder. E quando você fala mercado de trabalho, são muitos. Qual seria o ideal? O ideal era que todo mundo tivesse grandes empregos, que trabalhassem no que desejassem, no que sempre sonharam trabalhar. E não tivessem aquele trabalho onde foram empurradas, onde era a única possibilidade, onde que são os ditos até muitas vezes de subempregos, e aí que gera uma economia gigantesca nesse país. Outro dia eu estava assistindo uma palestra de uma menina empreendedora e ela falou que ela teve muita dificuldade, era uma jovem empreendedora, e ela falou que ela teve muita dificuldade de ser empreendedora porque ela não tinha exemplos de mulheres empreendedoras mais velhas. Então eu acho que a gente sonha aquilo que a gente vê, os cargos de liderança. Esse é o ponto que a gente tem que começar, porque não se transforma isso no torno da visibilidade, não se dá visibilidade real para as mulheres. E aí quando você pergunta, caramba, mas como que eu nunca vi você? Como que eu nunca te conheci? Quando você acaba fazendo uma entrevista, conhecendo alguém. Pois é, o mercado acaba não enxergando essas mulheres porque simplesmente fica numa roda de recomendação sempre das mesmas características. Trabalhei em empresas extremamente masculinas e a gente ainda vê muitas situações e que às vezes não são situações que são feitas por maldade, né? Eu acho que a coisa está tão já dentro da nossa cultura que às vezes alguns comentários, né? Às vezes algumas atitudes, elas não são nem conscientes. Então,
desde os comentários mais sutis até os menos sutis. Acho que toda mulher enfrenta isso um pouco. Na rotina eu não tenho um episódio assim determinante ou marcante que tenha acontecido, a não ser em relação à fonte, que às vezes fonte ou entrevistado tem um pouco dessa ou resistência ou manifesta isso de maneira às vezes não tão explícita, às vezes fica um pouco implícito. O meu mercado também passa por isso. Também passa de pessoas mais preparadas e pessoas menos preparadas. O meu mercado conta muito com talento também, né? Aquela coisa que a pessoa nasce com, né? Mas o meu mercado cada vez mais está se profissionalizando. Então eu gosto de estar hoje, em todo lugar. Justamente para inspirar não se cale, as meninas mais novas, né, a passar por qualquer tipo de dificuldade, a mostrar que elas podem chegar lá e a mostrar que elas podem, né, enfrentar esses problemas que certamente a gente ainda vai ter durante muitos anos. Eu acho que tem várias iniciativas para a gente, né, combater a questão da desigualdade de gênero, a questão do preconceito, mas eu acho que cada ação isolada ela tem o poder de fazer uma teia de transformação, né, que serve para inspirar outras empresas, inspirar outros líderes, para a gente começar cada vez mais a coibir, né, esse tipo de comportamento. Quando você vê as mulheres que saem das universidades, que estão fazendo universidade hoje, a grande maioria é mulher, então assim, o poder aquisitivo das mulheres aumentou, elas são quem tem o dinheiro dentro de casa, e isso significa que elas vão dar essa oportunidade para as suas filhas, para os seus filhos, e isso ajuda. Acho que as empresas, algumas empresas mais que outras, estão dando mais oportunidades para mulheres. Eu, felizmente, estou numa empresa que é a PepsiCo, que dá muita oportunidade para a mulher. Inclusive, a presidente mundial é uma mulher. Mas eu acho que passa por isso, passa pela mulher se capacitar, e eu acho que as mulheres já sacaram isso, e elas estão se capacitando para ter mais oportunidade. Porque intimidar é entregar os pontos. Eu acho que é tudo que a mulher não pode fazer para garantir o seu espaço, para garantir voz e espaço na área da comunicação. Isso é que está mudando. Eu acho que cada vez mais é sobre performance, é sobre profissional, é uma coisa mais profissional, o que aumenta muito as chances das mulheres nas mais diferentes áreas. Então eu acho que a dificuldade mesmo passa por você se capacitar e por ter a oportunidade de entrar. Quando entra, as mulheres estão dando um show, e isso é muito legal. Eu vejo bastante mulher muito competente, com muito potencial de crescimento hoje. A maior dádiva de ser mulher... Eu não sei o que é ser homem, né, gente? Começa daí. Então, eu sei das dificuldades femininas que a gente encontra, mas eu gosto da complexidade feminina. Eu gosto de falar para a mulher, eu gosto de entender mulher, de me entender como mulher também. Bom, a maior dádiva de ser mulher, eu acho que a gente traz tanta coisa bacana, né? Seja para uma empresa, seja para a liderança. Eu acho que a gente traz a questão da intuição, a gente traz esse sentimento maternal que torna, né? Que torna a liderança, que torna a atuação diferente. Eu acho que a gente é multitask, multitudo. Então, eu acho que isso é uma característica muito feminina de ser várias coisas ao mesmo tempo, e por isso, isso dentro de um ambiente, vamos falar de propaganda, isso dentro de um ambiente criativo é muito bacana. Para mim, a melhor qualidade em ser mulher é ter empatia e compaixão. E hoje vejo mulheres jovens com um feminismo de salto e batom um pouco mais doce, um pouco mais engajado, com toda a nova narrativa digital que faz o feminismo ter se tornado algo que consigo enxergar muito mais e que consigo aplicar no meu dia a dia. Eu acho que tem algumas características que não necessariamente têm a ver com o fato de ser mulher, mas são características e skills que a gente acaba desenvolvendo dependendo da criação que cada pessoa tem. Eu acho que essa coisa de se dividir entre muitos papéis continua sendo a maior dificuldade para a mulher, que precisa gerenciar responsabilidades tão grandes, super importantes para a sua vida. Por ser multitask, por ser multitudo, a gente tem
mais facilidade em transitar entre as disciplinas, entre a gestão e a criação de projetos. E eu acredito que essa é a grande dádiva de ser mulher. E acho que até os desafios que a gente enfrenta são desafios interessantes. Consigo também me empoderar mais e através do meu empoderamento, e quando eu empodero uma mulher, ela me empodera de volta, então é uma troca de energia. Eu diria que é um bom momento para ser mulher. É um momento em que você tem pelo que brigar, em que você já tem mais autonomia, em que você já é mais ouvido e cada vez mais você está protegido hoje por leis para se fazer ouvir, para se fazer respeitar. Então, acho que acho que ser mulher é uma fortaleza. Eu costumo dizer que nós, nesse momento, as mulheres estão passando por um momento de transformação muito grande na sociedade. Para o bem, para o mal, com diversos temas que estão acontecendo, mas a gente está vivenciando um momento onde pelo menos está se tendo consciência e se está discutindo sobre temas que no passado era impossível ser discutidos. Eu adoro, né? Eu adoro exercer, e eu exerço, né, a minha feminilidade dentro, não precisei me transformar num estereótipo masculino para poder exercer minhas funções, exercer a liderança. Então, eu acho que a dádiva é ser mulher com tudo que a mulher traz, né? Com a intuição, com a sensibilidade, com a questão de ser mãe, que faz a gente uma pessoa diferente, uma pessoa especial, uma pessoa mais agregadora. Então eu levo muito isso para a minha profissão. Ter uma filha menina foi sensacional, porque me fez olhar para mim, sabe? Para as minhas dificuldades, para a minha complexidade e gostar disso também. E de entender que muitas das minhas críticas relacionadas até ao meu comportamento eram críticas masculinas, eram machismos em relação a mim, em relação às minhas iguais. Então, não é uma pergunta que eu posso te responder com uma palavra, é uma pergunta que eu vou, na verdade, te provocando uma reflexão o tempo inteiro. E administrar essa rotina, quer dizer, desempenhando os papéis sociais, o papel na sua carreira, o papel dentro de casa, o papel de mãe, de filha. Nossa, eu acho que gerenciar esses papéis é a maior dificuldade. E talvez na dificuldade more a maior dádiva. É você poder ser um agente de mudança. É você ser uma mulher que contribui para uma mudança, para que novas gerações de mulheres e meninas, como minha filha que eu tenho de 8 anos, possam depois entrar no mercado e possam estar num mundo onde seja melhor para as mulheres. Talvez essa rotina e essa divisão de papéis talvez seja o que nos torne mais fortes. Talvez os nossos aprendizados derivem exatamente dessa necessidade de administrar e gerenciar essa rotina tão maluca. A gente fica falando o tempo inteiro, né, de conquista de mulher, que parece que a gente não gosta de ser mulher. Na verdade, eu amo ser mulher. Hoje o que eu sinto que é uma dádiva é eu estar no meio desse turbilhão e podendo positivamente contribuir para essa mudança. E essas conquistas, na verdade, todas essas dificuldades, elas me motivam mesmo, verdadeiramente.